Estamos de volta para o nosso comentário dominical, pedindo que você se inscreva em nosso canal, jornalista Tomás Teixeira, e no YouTube com o nosso comentário dominical. Eu botei hoje esse paletó, esse blazer branco, para fazer um apelo antes do meu comentário principal, que vai ser um comentário mostrando o projeto de reforma fiscal que chegou no Congresso Nacional. Mas antes disso, eu botei esse blazer branco em homenagem à classe médica e às enfermeiras do meu país, mas principalmente àqueles que deram a vida para salvar vidas, e fazer um apelo humano ao presidente Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, se Vossa Excelência conheceu o dia a dia de um médico que começa às 4h30, 5 horas da manhã e vai até meia-noite. Ele já chega em casa sem condição física nenhuma, nem de jantar, ele quer dormir. Pois, presidente, o meu apelo é em nome das famílias dos médicos que perderam a vida para salvar vidas, das enfermeiras que deram a vida delas para salvar vidas, que tombaram no campo de combate da medicina diante desse maligno coronavírus, Covid-19. Presidente Bolsonaro, quando me autoproclamei conselheiro de Vossa Excelência, não o fiz com brincadeira, não. Eu não quero nada do senhor. O meu portal está mostrando tudo do seu governo de graça. Não estou lhe cobrando nada. Porque eu não aceito que uma imprensa marrom tente mascarar tanto o quadro político de um país. Mas aqui vai, presidente, um apelo que eu acho que é muito inteligente. Mande indenizar médicos e enfermeiras. As famílias, o médico tem 2, 3 empregos, ele pode ter 2 empregos públicos, mas eles trabalham em hospitais de plantão para poder sobreviver com dignidade com a sua família. Quando morre um médico e uma enfermeira, é um desastre, presidente, porque o salário deles é pequeno, não dá para nada. Um médico do INSS não ganha R$9.000 por mês. Uma enfermeira não ganha R$3.000 por mês. Presidente, uma indenização para a família, não são tantos. 4 milhões para a família que perdeu o comando ou o comandante da família, ou médico daquela família. Já vai dar para fazer uma poupança e educar os filhos deles. Morreram na guerra do Covid. 2 milhões para cada enfermeira que deu a vida para salvar vidas, para que ela possa deixar alguma coisa de pensão, de aplicação numa poupança para ajudar a educar os filhos que ela está deixando. Essa decisão, presidente, ela é nobre. Ela vai enobrecer o seu governo e dar grandeza ao seu governo. E tem mais, uma comenda federal, seja da Presidência da República, do Ministério da Marinha, da Aeronáutica ou do Exército, como herói da pátria. Eles deram a vida para salvar brasileiros. Eles merecem essa indenização. Por isso que eu botei esse blazer branco com azul para fazer esse apelo a Vossa Excelência. E eu tenho certeza que com a grandeza que Vossa Excelência tem e formação salomônica de querer fazer justiça, Vossa Excelência vai atender o nosso pedido. Agora vamos ao nosso comentário principal, que é parabenizar o governo pelo envio da reforma fiscal ao Congresso Nacional. Reforma fiscal que há muito já deveria ter ido, mas como? Se mandar uma reforma fiscal para o Congresso sem o governo ter maioria no Congresso. Eu fui parlamentar de governo e de esquerda, do lado esquerdo.
Mas eu nunca fui parlamentar radical. Quando era oposição, que a matéria era de interesse do Estado, eu votava a favor daquela matéria, mesmo sendo um parlamentar de oposição. Porque o parlamentar, acima de tudo, ele não é parlamentar de si. E nem manobrado pelo seu partido, não. Você é representante do povo, tem que trabalhar pelo povo. Esquece a radicalização do teu partido. O partido é para eleger o parlamentar. Não é para conduzi-lo pelo rabo como canoa, não, para só fazer o que o partido quer, em absoluto. O parlamentar ele tem independência de usar a consciência dele para votar matérias de interesse e de cunho social relevante em favor da nossa pátria. Essa reforma fiscal, eu fui ler a reforma, mas eu tenho uma informação e um pedido especial ao ministro Paulo Guedes. Ministro, no bojo da reforma eu não vi o fim do IPVA. Ministro Paulo Guedes, esse IPVA foi o imposto mais safado, mais ladrão que introduziram no país. O IPVA ele é simplesmente o ICMS do seu carro durante 10 anos. Quer dizer, para você ter um carro no Brasil, no dia que você compra um carro, você paga os seus 11, 15, 17, 18, porque o ICMS muda, infelizmente, de estado para estado. E eu vou já falar disso também, ministro Paulo Guedes. Aí você paga uma fortuna de IPVA, Imposto sobre Veículos de Automotores. Esse imposto, ele é larápio, porque ele é o ICMS mascarado. O primeiro você paga como ICMS, mas no ano seguinte não é mais o ICMS. Você vai pagar 4% de ICMS todo mês, mascarado de IPVA. Deprecia a valorização do veículo do cidadão em 10% e taxa de novo 4% em cima de IPVA. No outro ano, deprecia de novo em 10% e cobra de novo. Durante 10 anos, você paga IPVA. Ministro Paulo Guedes, no final deste comentário, eu estou rodando uma gravação de um brasileiro que foi emplacar o carro dele nos Estados Unidos. O carro dele é um Corolla. Ele pagou $35 para emplacar o carro dele. Ele paga no caixa, recebe um selinho, ele mesmo vai lá e bota na placa do carro dele. Simples, sem taxa de Detran, sem coisa nenhuma, sem DPVAT, nem o DPVAT eles têm. Mas eu acho que no Brasil deve ter DPVAT, porque é um imposto que socorre aquela família, aquele cidadão, aquela criança que sofreu um acidente, que é pobre, que não tem como se curar. E eu seguro que o cidadão que dirige o carro paga para poder, com aquela placa do carro, salvar a vida daquela pessoa, cumprindo as despesas hospitalares da família dele. Mas voltamos à reforma fiscal. Eu vou me prender exclusivamente em cima do IPVA. O IPVA é desonesto, presidente. Se Vossa Excelência abrir aí os Detrans dos estados, está se empinhado de motocicletas, de automóveis, presos pela indústria da multa e porque o cidadão não pôde pagar o IPVA. Ele não tem como pagar o IPVA, ele é muito caro. Ele é caríssimo. Isso precisa ser abolido, não existe isso no mundo. Ministro Paulo Guedes, eu fiz questão de colocar o vídeo do brasileiro que foi emplacar o carro dele. O carro dele é um Corolla. O imposto de carro, a taxa, a tarifa do selo da placa anual do carro nos Estados Unidos, o mais caro é $49. O Corolla do rapaz, vocês vão ver daqui a pouco, ele pagou $35. Por que tem que dar tantas tarifas? Por que para você ter um carro no Brasil tem que arrancar os olhos, arrancar os cabelos e dar tudo para o governo para poder dar no carro? Isso tem que acabar. Isso é uma imoralidade, é uma cretinice oficial, coisa de bandido. Quem criou esse imposto é um bandido, na minha opinião. E aqui não está falando jornalista de blog, não.
Aqui está falando jornalista de um portal que é independente, que é sério, que critica o Supremo quando ele erra e elogia o Supremo quando ele acerta, que mostra quem é quem sem medo, mas com respeito. Com respeito. Eu não desrespeito ministro do Supremo, embora eu entenda que muitos estão transgredindo a lei, a ordem, as suas obrigações de ministro do STF. Está demais. Está demais. Isso aqui é um portal, não é blogzinho criado para xingar ninguém e bater em ninguém, não. Porque na frente dele tem um jornalista profissional sério, que faz jornalismo sério, tão sério, que estou mostrando que a imprensa que está aí, revoltada porque o governo não dá mais milhões para eles, não mostra as obras do ministro Tarcísio de Freitas. Brasileiros que me acompanham pelo portal jogoaberto.com. Vejam as pontes, os elevados, as rodovias, duplicações de rodovias, rodoanéis, ferrovias. Tem uma ferrovia nascendo na Alemanha que vai para o Mato Grosso, vai ligar o Mato Grosso a Manaus, dentro da Mata Amazônica. E já fizeram mais de 35 pontes dentro da Amazônia, tirando a ponte de madeira e colocando ponte de concreto. Isso é que é governo sério, isso é que tem que ser mostrado. Por que a TV Globo não mostra isso? Eu vejo a Globo agora com seus artistas, querem dizer que a Globo é isso, que a Globo, um comercial que revela que ela reconhece que está caindo a popularidade dela. Para a TV Globo recuperar a popularidade dela, basta fazer jornalismo sério, criticando o governo com ética, quando ele merecer, mas elogiando também como merecer. Por que vocês da Globo News, da Globo, não mostram as grandes obras, rodovias duplicadas, pistas duplicadas, que não tinha, do Rio Grande do Sul ao Nordeste, numa demonstração de que este país vem sendo governado com seriedade. E acreditem, nunca vai acontecer no Brasil da mentira se sobrepor à verdade. A verdade sempre se sobrepõe à mentira. Vejo as obras do Ministério da Infraestrutura. Presidente Bolsonaro, encerra o meu comentário, dirigido ao país e no começo dirigido a Vossa Excelência. Indenize médicos e enfermeiras que perderam a vida e que vão deixar deles que não tinham nem empregos, tinha um contrato lá de prestação de serviço. E a família dele vai ficar como? Eles morreram na guerra do Covid, uma guerra mundial hoje. Eles merecem, presidente, uma indenização e o povo vai aplaudir Vossa Excelência em todo o país por este ato de grandeza política e de humanidade. É o nosso comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, sem medo de dizer a verdade. Aqui não é blog, não. No dia que eu criticar um ministro do STF, esse portal não vai ser fechado, porque eu vou criticar com respeito e grandeza. E tem alguns ali que nem merecem respeito, e vocês sabem de quem estou falando. Mas mesmo assim, eu respeito porque, infelizmente, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, que nunca deveria ter sido. Um abraço e até o próximo domingo.